Olá! Estamos bem próxima da câmera. Calma aí que eu vou me distanciar. Eita, mas eu tô bem alta nisso aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Hoje começa um vlog totalmente diferente. A câmera ainda está parada, mas é um vlog de exercício com meu pé quebrado, né? No caso, meu pé não está quebrado, né? Graças a Deus. Mas é um vlog pra mostrar que você que tá com problema de rompimento, você que tá sem conseguir andar, você vai andar e vai precisar de alguns tratamentos, de alguns exercícios específicos. Então, bora pro vídeo, né? Vamos começar esse vlog de uma forma diferente. Como seria esse forma? Seria simplesmente mostrando os meus exercícios. Então, bora lá, né? Já vou descer, já vou esperar o personal, né? O personal Igor, ele vai vir aqui pra poder me ajudar nessa nova etapa. Primeiro que é uma etapa de eu vou começar a fazer exercício que eu já tava um tempo sem fazer, então é um bom sinal. E a segunda etapa é que eu vou fazer com o pé rompido, né? Com o ligamento rompido. Então a gente vai fazer um trabalho para poder desenvolver, assim, a melhor forma, desenvolver a qualidade, o desempenho, para eu não romper o ligamento novamente, para eu restaurar o meu ligamento. Então, bora ver os exercícios. Então, o que vai acontecer, né? Eu vou mostrar como que eu desço a escada pra vocês. Sim, isso mesmo. Pra você ter uma ideia, eu ainda desço a escada mancando. Mas não tem problema, é assim, é um passo de cada vez. O problema, a questão é só a gente não desanimar e não desistir, porque a gente vai conseguir, né? Olha o meu jardim aqui atrás, que coisa linda. Ó, pra você ter uma ideia, eu ainda desço a escada me apoiando. Porque é um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez. A gente só não pode desistir.
voltamos! Voltamos com outro dia, voltamos de outra forma, voltamos para dizer sobre meus exercícios. Como eu me senti com o pé machucado, como eu me senti com a questão de conseguir voltar a andar. No dia do exercício, depois do exercício, na verdade, eu comecei a sentir um pouquinho de dor. E aí eu fiz o quê? Botei o pé pra descansar, coloquei gelo e tudo mais, eu senti que ele tava inchando. E aí eu repousei. Naquele dia, eu precisei ficar de repouso realmente. Não tomei um analgésico, graças a Deus, pra dor. Eu consegui suportar a dor, que é um bom sinal. Por que é um bom sinal? Porque significa que o corpo tá começando a trabalhar em favor do pé, né? Em favor da contusão, em favor do machucado. Então significa que eu, a princípio, não tô precisando mais e tá sendo uma dor suportável, porque antes não era uma dor suportável, então significa que eu tô conseguindo andar. Sobre o exercício, nossa, eu me senti frustrada. Ficava na minha cabeça assim a pergunta: como eu consegui deixar nesse nível? Por que eu cheguei nesse nível? No nível de meu corpo não aguentava fazer esse exercício, meu corpo não aguentava fazer uma abdominal, meu corpo não aguentava fazer uma flexão, e isso me entristeceu bastante. Mas, assim, em relação ao pé, nossa, o Igor foi super paciente, o Igor foi super tranquilo, falou: olha, vamos fazer exercício assim, não vai dar pro seu pé, então faz só de um lado. Não vai dar, faz devagar, faz de outra forma. Então, assim, foi muito legal fazer com personal. Ai, Carol, mas você acha... Gente, personal e fisioterapeuta é quase a mesma coisa, porque o exercício de fisioterapeuta foi o mesmo que ele passou pra mim aqui. Então, eu não faria dois, ou não faria só fisioterapia, porque fazendo exercício, eu ainda emagreço em outras coisas, né? Então, eu fortaleço outra parte do corpo, que é bom. Então, pra mim, foi mais vantajoso fechar o pacote com o Igor, né? Pra quem é de Niterói, eu vou deixar o telefone dele aqui nos cards, e se você quiser entrar em contato com ele, você fica à vontade pra fechar com ele a questão dos exercícios. Ele vai na academia, ele vai em casa, ele vai... Então, assim, ele é super paciente e ele te explica várias coisas, sabe? E foi o que me deixou mais feliz. Por que me deixou mais feliz? Porque foi, assim, eu me senti realmente entendendo a necessidade de cada exercício. Porque todas as vezes que eu ia pra academia, eu recebia uma tabela aí: faz esse, faz esse, faz esse. E nunca ouvi uma explicação, tipo, olha, você vai fazer isso porque vai te ajudar nisso. E aí ele explicou da questão do físico, do corpo, da mente. Então, assim, foi muito bom. Super recomendo fazer um exercício físico, né? Principalmente pra quem tem pé machucado, porque, assim, no primeiro dia não foi fácil, mas, assim, no segundo dia eu já me senti bem. E recomendo, sabe? Já tô ansiosa pro próximo dia. Então, assim, se você tá com o pé machucado, se você tá com uma contusão, faça exercícios, mas faça exercício com uma pessoa específica. Uma pessoa que vai cuidar de você, que vai olhar o seu ponto, o seu exercício. Você vai ver em vários funcionamentos do vídeo que o Igor me segura, que o Igor me levanta, que o Igor fala assim: olha, cuidado, vai mais devagar aqui, vai mais devagar ali. Faz assim, porque senão vai machucar outra parte do corpo. Então, assim, isso foi muito bom. Foi algo satisfatório, né, da primeira aula. E vou continuar, né, permanecer firme e persistir. Pra você que ficou até o final desse vídeo, já curte, já comenta, já compartilha com os amigos que tá com o pé machucado, que tá com o joelho com ligamento rompido. Beijos e até a próxima. Tchau!